Olá, no programa de hoje, limites e dilemas do STF. Sob pressão da extrema-direita e de setores radicalizados da sociedade, a Corte Constitucional Brasileira ganhou protagonismo crescente na cena nacional nos últimos anos. E o poder acumulado por ministros, a atuação institucional em temas sensíveis ao jogo democrático e a relação com os demais poderes pautam análises, por vezes divergentes, sobre o presente e o futuro do tribunal. Eu converso com o professor da Unicinos e pesquisador do SEBRAP, José Rodrigo Rodrigues. Bem-vindo, José Rodrigo, um prazer recebê-lo no Mundo Político. Muito obrigado pelo convite. José Rodrigo, as recentes sanções dos Estados Unidos contra ministros do Supremo, articuladas por personagens da extrema-direita brasileira, ampliaram pressões que já se avolumam há algum tempo sobre a Corte Constitucional. Como o tribunal tem respondido a esse tensionamento até aqui? Eu acho que ele tem respondido muito bem. É uma situação completamente inédita, né? A gente nunca enfrentou nada parecido. Ter forças políticas, né, internas, né, brasileiras apoiando ou tentando, né, estimular uma interferência estrangeira não tem nenhum paralelo, né? Mas eu acho que o tribunal tem mantido uma certa coesão quanto a esse tema e está tentando responder com as suas prerrogativas que são constitucionais, quer dizer, continuando a julgar o processo e seguindo, né, o seu trabalho. Uma suposta perseguição da Corte, né, ao ex-presidente Jair Bolsonaro foi um dos motivos alegados aí nas sanções decretadas. E em um recente artigo no Portal J, você pontua, né, que a discussão sobre a prisão ou não de Bolsonaro deixou de ser principalmente um problema jurídico e passou a ser também um problema político. Quais embaraços isso cria para a atuação institucional? Estamos numa situação bastante complicada, que é mais uma complicação política que jurídica, como eu leio. Que existe um grupo, ou, enfim, né, o STF tem que terminar de julgar o processo, mas existe um grupo de pessoas no Brasil que aparentemente tem pretensões insurrecionais ou revolucionárias, né? E não aceita a nossa ordem constitucional e não aceita a autoridade do nosso tribunal. E está fazendo política dessa maneira, né? Está tentando criar, né, empecilhos para que a corte julgue, não aceita o resultado das eleições. Então, é muito difícil lidar com esse tipo de situação, porque é mais ou menos aquela situação de um filho seu que não obedece nada, fala, não vou fazer, não quero, você não manda em mim, né? Isso é completamente absurdo. E ele vai testando ali, né, os limites, até que chega um ponto que, se for um pai, né, vai acabar, né, tomando uma atividade de contenção física. Não pode bater, mas tem que tirar a criança daquele lugar ou tomar uma medida mais drástica, né? Como a gente está lidando com forças políticas, essas forças, que é um grupo minoritário, eles vão forçar os limites da nossa institucionalidade até o fim, né? Já houve quem diga que ele vai levar até as últimas consequências. Então, é uma situação que, no fim das contas, só pode terminar em condenação por ataque à ordem constitucional e a prisão dessas pessoas. Não tem outra saída. E isso tem que ser feito pelo judiciário brasileiro, a seu ver, a despeito de eventuais pressões políticas, ou mesmo, né, dos ventos da opinião pública? A gente tem um problema que é assim, a gente está vendo uma contestação de, né, um poder que foi dado ao judiciário pela própria Constituição, né? O judiciário realmente tem um poder muito grande por força da ordem constitucional e pode ser que seja o caso, em algum momento, de rever isso por via de uma emenda, não nesse momento em que as pessoas estão atacando as instituições, né? Então, como é que a gente vai sair desse impasse a não ser cumprindo, né, o texto constitucional? As pessoas precisam decidir se elas querem ou não a Constituição brasileira, se elas querem ou não cumprir a Constituição brasileira.
não há uma concentração excessiva de poder no Supremo para além do que o texto autoriza. O que a gente pode dizer é o seguinte, né? A gente tem uma discussão que já é antiga dentro do campo jurídico sobre ações penais, sobre processo penal, né? Que de fato os nossos juízes, né, e também a nossa polícia, a gente sabe disso, concentram poderes muito grandes, né? E o campo conservador sempre defendeu isso, né? O que o campo conservador quer é que o policial tenha a possibilidade de agir, por exemplo, dentro de uma operação sem controle judicial, porque ele tem que decidir no teatro da ação, né? E se compara muito, nesse caso dos conservadores, a atividade da polícia à atividade do exército, né? Os conservadores também querem juízes que possam ser ativos, né? Que possam ir atrás dos malfeitores sem ficar levando em conta essas tecnicidades jurídicas. Bom, vamos lá, né? É o que né, nosso ministro Alexandre de Moraes está fazendo. Ele é um juiz conservador, tem uma formação conservadora, vem de um estado extremamente conservador em questões penais, que é o meu estado de São Paulo, vem de forças políticas de centro-direita, e ele, digamos assim, está tratando os réus, nesse caso, como um juiz mais duro, que é a maioria dos nossos juízes, tratam qualquer acusado, quer dizer, ao redor do Brasil, não é? Então, nesse sentido, os conservadores, ou os mais à direita, estão sendo vítimas da sua própria campanha, né? Da sua própria visão de direito penal. No caso específico do ministro Moraes, medir consequências políticas da prisão domiciliar de um líder popular, né, ainda que ela seja tecnicamente justificada, é algo que caberia ou não? Acho que não, né? Eu acho que a questão precisa... A gente precisa voltar no Brasil a fazer política. Eu acho que os políticos têm que voltar a fazer política. Essa centralidade do Supremo, né, essa grande centralidade do Supremo, ela surgiu, na verdade, num momento de crise de hegemonia, em que as forças políticas estão se acostumando a perder a negociação e entrar com a ação no Supremo, né? Isso gera situações que são, assim, completamente, né, esdrúxulas, como, de repente, o Supremo está decidindo se a ex-presidente Dilma podia ou não nomear o seu próprio ministro, né? Teve situações completamente, né, estapafúrdias. Então, assim, ao invés de sempre ir ao Supremo e recorrer ao Supremo para qualquer coisa, os políticos deveriam colocar a bola no chão, voltar a conversar entre si e começar a negociar e resolver os seus próprios problemas, né? Quando chega na mão de um juiz, se o juiz não fizer o que está na lei, ele pode ser punido, inclusive, né? E ele pode ser responsabilizado. Então, e vai se criando, quer dizer, uma situação em que os próprios políticos esvaziam a sua atividade, jogando tudo nas costas do Poder Judiciário e se eximindo, de uma certa maneira, da responsabilidade sobre o seu próprio mandato. Uma nova pesquisa do Datafolha, José Rodrigo, dá algumas pistas aí de como a população está vendo esse momento, né? 51% dos brasileiros concordam com a prisão domiciliar imposta a Bolsonaro por Alexandre de Moraes, segundo essa pesquisa, e 53% consideram que o magistrado vem agindo normalmente dentro da lei. O que esses dados sinalizam sobre polarização ainda na nossa sociedade? Mostram uma coisa parecida com o resultado das eleições, né? Então, sempre que você, aparentemente, não sou especialista, né, nesse campo de pesquisa, mas sempre que você leva para a população, o que eu tenho visto, uma questão que acaba pressupondo, né, ou propondo ali no seu enunciado, quer dizer, a polarização, né, entre Lula e Bolsonaro, a gente acaba tendo esse tipo de resultado, 50%, 51%, 53%, a gente está reproduzindo, na verdade, quer dizer, a opinião da população sobre essas duas pessoas. Eu não sei se é exatamente um retrato fiel do que é o campo mais à esquerda e o campo mais à direita do Brasil, porque provavelmente se mudarem os candidatos, pode ser que mude esses percentuais.
dentro da reflexão que você fazia, né, de questões políticas sendo cada vez mais dirimidas no STF, há quem veja o tribunal atualmente como um elemento central de governabilidade para o presidente Lula diante das dificuldades que ele enfrenta de consolidar maioria no Congresso. Decisões como, por exemplo, a recente ali que restabeleceu o decreto presidencial do IOF, reforçam essa percepção? O Supremo sempre vai ser, né, uma Corte Constitucional sempre vai ser central para as discussões políticas de um determinado país, né, porque são decisões que têm efeitos políticos, mesmo que elas não se pautem pela lógica político-partidária, né, porque eu acho que isso também é uma confusão que a esfera pública faz. Eu, sinceramente, não acredito que os ministros do Supremo sigam uma lógica político-partidária. E se a gente pegar também estudos que existem sobre a Suprema Corte Americana, se bem que lá, agora nos Estados Unidos, está tudo mudando, né? Mas, historicamente, você vê várias pesquisas mostrando que um juiz que foi, digamos, indicado por um democrata vota contra os interesses democratas, muitas vezes, e vice-versa, né? Então, alinhar automaticamente as forças políticas com determinados ministros, eu acho que pode ser um pouquinho complicado, a não ser que a gente, de fato, perceba que ele sempre vota num determinado sentido, né? Então, sim, né, sempre vai ser um fator central, e nesse caso, especificamente, e eu volto a insistir nisso, quem está tornando o Supremo central é a própria comunidade política que está procurando o Supremo o tempo todo, né? Então, eles foram colocados nesse papel e aí eles acabam tendo que lidar com uma série de questões que, de fato, são centrais para a nossa governabilidade. Mas eu gostaria que a sociedade começasse a cobrar os seus políticos que conversassem, voltassem a fazer a sua atividade e deixassem o Supremo um pouco em paz. Tramitam no Congresso uma série de projetos, José Rodrigo, que visam limitar poderes do STF e também pedidos de impeachment de ministros. E há, nesse momento, um entendimento de lideranças para que uma PEC prevendo o fim do foro privilegiado na Corte para os parlamentares seja pautada. Essa é uma queda de braço que pode escalar? Sim, acho que pode, especialmente porque existe essa pressão externa acontecendo agora, que é, quer dizer, um fato novo, e pessoas que claramente em traição, né, quer dizer, a pátria, estão evidentemente dispostas a fazer qualquer coisa para que a sua pauta, quer dizer, avance, né? Então acho que é muito grave isso, e a gente tem que observar com bastante cuidado e tomar decisões, né, pensando não nesse ou naquele presidente ou nesse naquele candidato, mas um desenho de Corte Constitucional, né, uma reforma constitucional tem que pensar em intervalos de 30, 50, 60 anos. Talvez, né, enfim, nem eu e você aqui estejamos vivos, por exemplo, né, quando se faça algum tipo de reforma, né, porque pensar no miúdo, assim, na política cotidiana, a partir do texto constitucional né, é um grave equívoco. Quer dizer, eu me oporia a qualquer reforma que seja feita nesse calor dos acontecimentos, porque eu acho que a chance de não sair coisa boa é bastante grande. Há uma ideia, né, de democracia simplesmente pela maioria, né, que é defendida aí muitas vezes por Bolsonaro, pela extrema-direita, que se choca com a Constituição Federal de 88, né, no que garante ali o direito às minorias. Como o papel do judiciário entra, né, como poder contra-majoritário nesses casos? Aqui a gente tem uma questão que merece controvérsia e que merece discussão, e que existe uma posição mais conservadora e uma posição mais progressista perfeitamente legítimas. Aqui a gente não está discutindo golpe, quer dizer, pressão externa, né? De fato, né, o Supremo tem uma função de proteger os direitos fundamentais de determinadas minorias, né? Porque se a gente pegar, por exemplo, uma comunidade, vamos pegar, né, a bola da vez agora que virou o grande problema dos Estados Unidos e provavelmente o grande problema, estou sendo irônico, né, que é a comunidade trans, né? Então, esse grupo nunca vai ter a força política que tem o agronegócio,
que tem, enfim, sei lá, né, os sindicalistas, trabalhadores, né, porque é um grupo que sempre vai ser minoritário e jamais vai conseguir colocar a sua pauta no centro de uma, de uma campanha presidencial, vai ser extremamente difícil. Então, a tendência política, a tendência é que esse grupo seja esmagado pelas maiorias, né? Que os seus, inclusive os seus direitos fundamentais, né? De ter acesso à saúde, de ter acesso enfim, quer dizer, né, ao emprego, né? Quem é que emprega uma pessoa trans? Quem é né, o dentista, por exemplo, ou, sei lá, né, advogado que vai colocar uma pessoa trans no seu consultório, né? Porque a gente conta nos dedos, né? Então, as pessoas que têm dificuldade de ter acesso ao trabalho, por exemplo, né? Elas acabam trabalhando, né, ou enfim, centrais de telemarketing, ou na área artística, né, ou são simplesmente jogadas para, quer dizer, a prostituição, né? Então, cabe ao Supremo, nesse tipo de caso, de uma comunidade que acaba tem uma situação mais frágil em razão da sua falta de poder político, se for o caso, né, julgar a favor desses direitos fundamentais, por exemplo, né, referendando políticas públicas específicas para esses grupos, né? Então, é claro que os grupos mais conservadores sempre vão dizer que o Supremo está passando do limite, aí vai ter uma discussão, qual é o limite, né? Qual é o limite que o Supremo tem de atuar? Ele pode atuar numa espécie de vanguarda cultural, ou ele tem que ir mais devagar e ser mais paulatino até que a sociedade aceite determinados comportamentos? Aí nós temos uma discussão que é muito bonita, que é clássica, né? E que de fato tem alguma substância constitucional, né? Não é esse jogo, enfim, de anticonstitucional que está sendo feito no Brasil. Ainda em relação a limites, né, do STF, outro aspecto que envolve as sanções a ministros são os incômodos das big techs com decisões da corte que lhes imputaram maior responsabilidade sobre circulação de conteúdos nas redes. Se configuraram na prática, José Rodrigo, ameaças à liberdade de expressão como alegam as plataformas? Só se a gente disser que a Constituição norte-americana vale no Brasil, aí sim, aí a gente pode dizer que teve algum tipo de violação, né? O que a gente tem nesse caso de novo é um caso difícil, né? Um caso que não tem lá muito paralelo. A influência enfim, das big techs, né? Enfim, nas eleições, né? E essa discussão sobre fake news, por exemplo, começou a acontecer de forma mais efetiva na primeira eleição do Donald Trump, né? Então não tem nem 20 anos. Então a gente está ainda tateando nesse campo, e a legislação brasileira, como a legislação da União Europeia, é mais conservadora em termos de liberdade de expressão, né? Aqui não pode tudo, nem os Estados Unidos pode tudo, que a gente não tem tempo aqui de detalhar esse tema, né? Mas existem várias limitações lá também, mas aqui, né, é um assim, ambiente mais em que, né, a Constituição restringe mais, de fato, a liberdade de expressão, né? Tem os crimes de injúria, difamação, etc, etc, né? O que se pode dizer, de novo, né, é que, eventualmente, algumas decisões do Alexandre de Moraes são características ou são representativas de um juiz conservador, um juiz que tem uma visão punitivista do direito penal, inquisitorial, como a maior parte dos juízes penais brasileiros, e como defendem sempre defenderam os mais conservadores. Então, de todas as decisões, das várias possibilidades, em um caso difícil, né, que é um caso novo, que a gente não tem ainda parâmetros estabelecidos, provavelmente ele tem escolhido as mais duras, né? Mas é isso que normalmente os conservadores costumam aplaudir. A ironia é que agora eles estão achando ruim, né? Então isso aqui gera uma certa perplexidade, especialmente para quem é acadêmico como eu. O volume de decisões monocráticas, né, no Supremo e uma concentração aí supostamente excessiva de
poder nas mãos de determinados ministros. São algumas das críticas mais recorrentes que a gente vê no debate público entre acadêmicos, especialistas, observadores do judiciário. São pertinentes? Aí precisaria de mais uma hora para falar. Existem críticas, claro, que são pertinentes, mas enfim, em diversos desses casos que se critica, as decisões foram referendadas pela turma e depois pelo próprio plenário, né? Quer dizer, as decisões individuais costumam ser em cautelares, né, de medidas de urgência, que depois são revistas pela turma e também pelo próprio plenário. Então, se a gente não descer ao detalhe e especificar qual é a concentração, em que tema, em que procedimento, aí o debate não anda, né? Porque fica uma discussão muito genérica que não nos diz muita coisa. Outro debate que vira e mexe aparece, José Rodrigo, é uma discussão que envolve aí o dilema transparência versus discrição. Há um tempo atrás, o presidente Lula chegou a sugerir que votos dos ministros não precisariam ser conhecidos pela sociedade, o que foi ali criticado por uma parcela de especialistas. Mas há lugares do mundo onde o voto individual de cada ministro não é divulgado, apenas a decisão final. O que você pensa sobre o nosso modelo atual, se ele precisa ou não de ajustes? Bom, eu escrevi um livro sobre isso, né, que se chama Como Decidem as Cortes, então eu vou falar ali o meu argumento. Eu gosto do nosso sistema, né, eu acho que a transparência é importante, eu acho que houve um ganho, né, em você, digamos, expor à esfera pública as razões pelas quais, né, o juiz decide. Isso faz com que as pessoas possam debater aquelas razões, a gente possa, de uma certa maneira, fazer um controle da racionalidade do que está sendo discutido. A crítica que eu tenho ao nosso modelo é ele funcionar nesse modelo de placar, né? Então, ganha a posição que tem mais voto, né? Isso eu acho complicado, da maneira como se estabelece, porque justamente o que se torna mais importante é o placar e não as razões de decidir, né? Então, o que eu acho que seria importante é a gente ter um voto vencedor da corte, né, que fosse escrito com uma única fundamentação, né, que tivesse um texto organizado e, quer dizer, coerente, em que as pessoas que votam no mesmo sentido padronizassem ali um texto único e os votos dissidentes aparecessem, né, em separado. E aí a gente poderia ter um material que é a opinião da corte, não é a opinião daquele juiz, de um magistrado especificamente, e conforme essas questões fossem sendo reapresentadas, a corte estaria, de uma certa maneira, né, presa à sua própria argumentação. Do jeito que está, mudou os juízes, mudou o placar, muda a decisão, né? Então, essa é a sugestão que eu fiz no meu livro e que eu acho que pode ser interessante a gente considerar. No Brasil, ao longo do tempo, muitos ministros também passaram a dar constantes entrevistas para a imprensa em rotinas de ampla exposição midiática. Quais efeitos isso traz? Essa parte eu sou mais crítico, né? Eu acho que, especialmente na época da Lava Jato, em que eles davam exclusivas, né, para a TV Globo, né? Ninguém ia procurar você, né, para dar uma exclusiva, né? Privilegiavam uma rede e ficavam dando. Isso eu acho que deveria haver ação mais organizada, né, em que eles falassem menos para a imprensa. Eu não estou interessado, por exemplo, em saber o que aconteceu na festa de aniversário do ministro Dino. Tenho, enfim, grande simpatia por ele, mas, enfim, né? E eu fiquei sabendo, né, como é que foi o casamento, o que ele cantou, né? Então, acho que tem um excesso de fato, né, que começa a
corroer, digamos, a legitimidade, em parte, da corte, né? Porque ela começa a se misturar demais, talvez, com, né, como se diz em francês, né, os fatos diversos, faits divers, né, com essa, com esse noticiário mais, digamos, de curiosidades, e eu acho que aí a coisa se complica um pouco, né? Eu prefiro, gostaria que tivesse, né, todos os juízes tivessem uma postura um pouquinho mais contida e se falasse com a imprensa em ocasiões, né, em ocasiões específicas, e de preferência, né, o presidente da corte falando em nome da corte sempre. José Rodrigo, para terminar nossa conversa, essa semana está ocorrendo um evento com influenciadores digitais que têm milhões de seguidores no Supremo Tribunal Federal. E isso tem sido lido como até uma tentativa, de certa forma, do tribunal de se aproximar com a sociedade. O que você acredita que possa ser feito nessa interlocução? Eu acho que nesse caso, né, enfim, é uma iniciativa importante, porque também acho que as instituições precisam aprender a linguagem dessas novas mídias, né? Mas aí, sinceramente, eu confio em vocês, profissionais de imprensa, que também trabalham em assessorias de comunicação. Acho que aí os profissionais, né, dessa área podem nos guiar melhor nesses meandros, né? E, digamos, produzir um plano de comunicação para as instituições que não seja, né, que não seja antigo, né, que leve em conta essas novas mídias, né? Mas aí, na verdade, o que eu gostaria é de perguntar para você isso, né? O que você acha e como é que você faria, porque você é a pessoa especializada nesse assunto. Sim, de fato, a comunicação das instituições vem sendo, né, um desafio nesses tempos de tanta pressão, né? Eu acho que ter um contato com esses YouTubers, né, enfim, com esses influencers, quer dizer, é importante. Eu não acredito que as redes sirvam para educar uma pessoa mais, né? Nunca imaginei que eu fosse dizer isso, né? Quando surgiu a internet, mas eu acho que hoje o que a gente encontra mais na rede são slogans e frases de efeito, né? Que não levam a uma grande reflexão e acabam funcionando mais para chamar atenção sobre certos temas e eventualmente a pessoa possa ir atrás quer dizer, informação, né? Mas que pelo menos essas frases de efeito, esses slogans, né, sejam de boa qualidade e levem a boas fontes de informação, né? E você pode ter links, né, para atrair a pessoa para um conteúdo um pouco mais reflexivo e mais informativo, né? Porque se trabalha muito mais com a emoção, né? Enfim, hoje em dia, do que com algum tipo de reflexão ou de informação organizada. Muito obrigado por essa conversa conosco no Mundo Político, José Rodrigo Rodrigues, sobre aí os desafios do STF na atual conjuntura. Eu que te agradeço e, enfim, fico à disposição de vocês para outras conversas eventualmente. Um abraço. Um abraço. Eu conversei com José Rodrigo Rodrigues, professor da Unicinos e pesquisador do SEBRAP. Falamos sobre os desafios do Supremo Tribunal Federal frente à atual conjuntura nacional, as pressões da extrema-direita sobre a Corte, as perspectivas para o julgamento da trama golpista e os limites da atuação individual e colegiada dos ministros. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.